Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito, este é um momento que é bom que você se inscreva e ative o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Também me segue no meu segundo canal, o Bíblia Falada Mari Garcia, onde eu narro as escrituras, para que você possa continuar fazendo tudo o que você faz durante o seu dia e ouça a palavra através da minha voz. Eu também estou nas redes sociais, no Instagram, Facebook e também lá no Telegram. É só você me procurar aí na descrição, nos links, vai direto para lá. E vai ser um prazer ter você comigo em todas as outras plataformas. Amém? O império da Assíria estava em movimento enquanto nação sobre nação caía diante do seu poder. Eles eram uma nação feroz e cruel, que trazia medo e alarme para aqueles que estavam conquistando. Na Bíblia, os reis da Síria e os reis da Babilônia eram tipos do anticristo, que viria com seus exércitos contra a nação de Israel nos últimos dias. No tempo de Isaías, o profeta, o reino do norte do povo de Israel, com sua capital em Samaria, havia caído para os assírios no ano 722 a.C. O reino do sul do povo de Israel, chamado Judá, com sua capital em Jerusalém, também estava sob ameaça do rei assírio Senaqueribe, no tempo do profeta Isaías. Nos capítulos 36 e 37 de Isaías, temos um relato detalhado de toda a situação em que o exército assírio invadiu Judá, conquistou as fortalezas armadas e estava bem às portas de Jerusalém. O rei da Assíria era um tirano, déspota, perverso, presunçoso, e se gabava de que nenhum outro Deus das nações tinha sido capaz de se opor a ele, e continuou a se gabar de que nem mesmo o Deus de Israel o impediria e que eles não deveriam confiar nele. Este será o mesmo cenário do anticristo quando ele vier contra Israel. Senaqueribe provocou o povo de Deus dizendo que o Egito, em que eles estavam confiando para obter ajuda, não viria, porque eles tinham caído para os assírios. Senaqueribe continuou a ridicularizar o Senhor diante do povo em Jerusalém. No entanto, quando o rei Ezequias, um rei piedoso, voltou-se para o profeta Isaías, para que pudessem buscar o Senhor, e o povo também foi encorajado a fazer o mesmo, o Senhor interveio em grande estilo, quando o anjo do Senhor, o Messias pré-existente, antes da sua encarnação, saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o rei assírio e o resto dos assírios sobreviventes acordaram de manhã e viram cadáveres espalhados por todas as partes, Senaqueribe e os sobreviventes, bem de outra forma, retornaram a Nínive e ficaram lá em um dia. Quando Senaqueribe estava adorando no templo demoníaco do deus Nimrod, o rei assírio foi morto à espada. Seu Deus não pôde salvá-lo. Assim será com o anticristo. Ele vai se gabar contra Deus, o Messias, o nosso Senhor Jesus. E os seus exércitos serão derrubados junto com ele, apenas com o sopro da boca do nosso Messias, na sua segunda vinda. Hoje, Israel, como nação, está sob ameaça, sempre, de ser invadido e destruído por vizinhos islâmicos na região do Oriente Médio. O Senhor está usando pressão sobre o povo de Israel para trazê-los de volta ao Messias. Levará o tempo de angústia de Jacó para trazer uma reconciliação. Deus salvará o remanescente escolhido por sua graça, pois a tua palavra diz isso e é irrevogável. Dito isso, é Deus que, por sua sabedoria divina e poder absoluto, muda os tempos e as estações e estabelece reis e os depõe. O próprio Deus é onisciente e nessa presciência perfeita, ele prevê tudo, sabe de tudo. O que há para saber sobre o universo
e até mesmo além disso, porque na eternidade não há prazos, passado, presente e futuro. Com Ele, porque Ele sempre existiu e sempre existirá, sendo o eterno Deus. Ele também conhece os pensamentos, as intenções do coração, da mente de cada ser humano que vive na Terra. Nestes dias difíceis, é encorajador saber que Deus, em sua soberania e presciência absoluta, ainda tem tudo sob controle. Nada acontece que Ele não permita que aconteça. Como o profeta Isaías também escreve em Isaías 46:9, lembrem-se do que aconteceu há muito tempo, pois eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há ninguém como eu. Eu declaro o fim desde o princípio e os tempos antigos, desde o que ainda está por vir. No capítulo 31 de Isaías, vemos o rei de Judá e o povo de Jerusalém enfrentando um exército estrangeiro que não podiam resistir. E foram informados pelo Senhor através do profeta Isaías para não se apoiarem nos egípcios, mas para confiarem totalmente nele, somente para livrá-los de seus inimigos implacáveis, determinados a destruí-los. Vamos ler Isaías 31, versículo 1 em diante. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos. Eles confiam na multidão dos seus carros de guerra e na grande força dos seus cavaleiros. Mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Contudo, ele é também sábio e pode trazer a desgraça. Ele não volta atrás naquilo que falou. Ele se levantará contra a casa dos perversos, contra quem ajuda os maus. Mas os egípcios são homens, não Deus. Os seus cavalos são carne, não espírito. Quando o Senhor estender a mão àquele que ajuda, tropeçará. E aquele que é ajudado cairá. Ambos perecerão juntos. E assim me diz o Senhor: como quando o leão grande ruge ao lado da presa, e contra ele se junta um bando de pastores, ele não se intimida com os gritos deles, nem se perturba com o seu clamor. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para combater nas alturas do monte Sião. Como as aves sobrevoam sobre o ninho, assim o Senhor dos Exércitos protegerá Jerusalém. Ele a protegerá e livrará. Ele passará sobre ela e a salvará. Voltem para aquele contra quem vocês se revoltaram tão profundamente, ó israelitas. Pois naquele dia cada um de vocês rejeitará os ídolos de prata e de ouro que as suas mãos pecaminosas fizeram. A Assíria cairá por uma espada que não é de homem, uma espada não de mortais o devorará. Todos fugirão da espada e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. A sua fortaleza cairá por causa do pavor ao verem a bandeira da batalha. Os seus líderes entrarão em pânico, declara o Senhor, cujo fogo está em Sião, cuja fornalha está em Jerusalém. Na Bíblia, o Egito é usado como metáfora para o mundo. Sabemos pelo Antigo Testamento que os reis de Israel não deveriam descer ao Egito para buscar cavalos, que eram usados em batalha. O próprio Moisés escreve em Deuteronômio 17:16, mas o rei não deve adquirir muitos cavalos para si, ou enviar o povo de volta ao Egito para adquirir mais cavalos, pois o Senhor disse: vocês nunca mais voltarão por aquele caminho. No mundo antigo, a superioridade estava pertencida aos reis que tinham um grande número de cavalos. Para lutar contra o poder militar, Judá confiou nas forças que o Egito seria capaz de fornecer para lutar contra a Assíria. Em Judá, tornou-se um provérbio que o oposto de confiar no Senhor era confiar em cavalos, como lemos em Salmos 20, versículo 7. Alguns confiam em carros de guerras, outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Hoje, vemos líderes de Israel olhando para o Egito deste mundo em busca de armamentos para ajudar e defender o povo de Israel. O Senhor, mesmo assim, continua cuidando do seu povo e desviando muitos mísseis para não invadir a Jerusalém.
Deus deve levar a nação ao ponto em que eles não olharão mais para ajudas externas vinda do Egito, mas apenas para o Santo de Israel, o Senhor, o nosso Deus. Em sua primeira vinda, o Messias foi rejeitado pelo povo judeu. Em sua segunda vinda, ele será recebido com alegria, porque a situação dele será sombria e terrível. Somente o Deus Todo-Poderoso pode remediar a situação. Quando se tratava de sabedoria para o rei Ezequias e os líderes de Judá, era o Senhor quem podia transmiti-la, incluindo toda a sabedoria sobre como enfrentar e lutar o inimigo. O que vemos acontecer com Davi na Bíblia, quando ele busca o Senhor para descobrir a sua estratégia para a vitória nas batalhas. A sabedoria de Deus é maior do que a sabedoria do homem, em todos os sentidos. E ele sabe o que precisa ser feito exatamente. Assim como o rei da Síria e seu enorme exército atacaram Jerusalém, o anticristo e o seu enorme exército também atacarão Jerusalém. Neste momento, todas as nações se voltarão contra Israel. Mas o Senhor virá em seu auxílio. É encorajador saber que Deus sempre honra a sua palavra e cumpre na vida de todos aqueles que olham somente para Ele na hora da crise. Esse tipo de fé agrada a Deus e Ele a recompensa. Em toda a Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vemos que as bênçãos de Deus não são automáticas, elas são condicionais. E está associado a elas arrependimento, a santificação, afastar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Escolhas. Quais têm sido as escolhas da sua vida hoje? Tudo isso ou agrada ou desagrada o Senhor? Um dos maiores problemas em Israel sempre foi seguir outros deuses. E isso era um insulto a Deus, assim como é hoje. A idolatria foi a questão número 1 abordada nos 10 mandamentos. Adorar ídolos é a mesma coisa que adorar demônios. Um assunto sério para o povo do reino do sul de Judá, assim como tinha sido para o reino do norte em Israel. A idolatria do povo de Deus fez com que ele trouxesse os assírios contra o seu próprio povo, não para destruí-los por causa da aliança feita com a nação de Israel, mas para trazer arrependimento. No entanto, Deus não pode fazer o arrependimento por eles. Isso é algo que cada um precisa tomar uma decisão e mudar o seu coração. O Senhor estava dizendo a Judá que o futuro pertence àqueles que se arrependem, retornando a Ele com fé e se afastando dos ídolos e todo o estilo de vida e prática pagã de todas as nações pagãs ao redor. Para o povo de Judá, a libertação de Deus certamente viria, com base no arrependimento, demonstrado na destruição dos ídolos que eles estavam adorando. Deus havia providenciado para que os assírios atacassem o reino do sul de Judá, como ele havia feito com o reino do norte em Israel. No entanto, diferentemente do rei de Israel e da cidade de Samaria no norte, que não se arrependeu e sentiram a ira dos assírios, o povo do reino do sul, o povo de Judá, se arrependeu diante do Senhor. E ele poupou a cidade de Jerusalém da tirania dos assírios e até mesmo arranjou o assassinato do seu rei, Senaqueribe. Por meio do profeta Isaías, o Senhor previu a queda da Assíria e a queda de Senaqueribe e seus exércitos, o que prenuncia a queda do anticristo e os seus exércitos, que terão atacado e sitiado Jerusalém no final desta era que vivemos. Curiosamente, a Assíria dos tempos antigos representa hoje a região da Síria e do Iraque, apontando para regiões que hoje são dominadas por muçulmanos, islâmicos e que provavelmente terá sua origem também o anticristo. De fato, quando parecer que o povo de Israel, não só os judeus, mas olhando aqui para Jerusalém, mas também para os cristãos que estarão no mundo todo, quando parecer que todo o Israel espiritual está acabado,
Eles clamarão ao Senhor, e quando ouvirem o Messias descendo nas nuvens com grande glória, eles dirão: bendito o que vem em nome do Senhor. Este dia está chegando para Israel e para os cristãos, para os judeus e os gentios, o ramo natural e o ramo enxertado. Deus tem seu remanescente fiel hoje, e muitos que serão salvos estão testemunhando para os seus outros irmãos. É tempo de declararmos o evangelho do reino para todos o que pudermos. Os judeus voltarão para Cristo ainda há tempo, porque a palavra precisa se cumprir. Naquele dia, quando o clamor subir aos céus e aos ouvidos de Deus, o Senhor Todo-Poderoso descerá para lutar no Monte Sião. Como pássaros pairando no alto, o Senhor dos Exércitos protegerá Jerusalém. Ele a protegerá e a livrará. Ele passará por cima dela e a resgatará. Deus abençoe e até o próximo vídeo.